Bom, pessoal, nessa sexta-feira 20/9 de 2024, mais um Papo com Liderança com vocês. Temos aqui o nosso convidado, o candidato a prefeito de São Bernardo do Campo, o Alex Manente, junto aqui com o Fernando Pinheiro e o Evaldo Pereira. Evaldo, como que nós vamos fazer o procedimento de hoje, Evaldo? Como todas as outras vezes, né? Conversar aqui com o candidato a prefeito de São Bernardo para que ele possa conversar e falar aqui aos nossos amigos e amigas internautas pelo Facebook, pelo Instagram, das suas propostas, do seu plano de governo para São Bernardo. É isso aí, Evaldo, um pouquinho mais, chega um pouquinho mais, não fique com vergonha de ficar perto do fique aqui do nosso lado, é isso aí. Isso aqui você apareça aí, fique bem centralizado, então. Bacana, sensacional. Vamos dar o procedimento, Evaldo. Vamos seguir aqui com o Papo com Liderança. Fernandes, vocês, pessoal. Ao deputado Alex Manente, Evaldo, aos demais convidados aqui, como nós fizemos a chamada, já está aqui no nosso estúdio o candidato a prefeito, Alex Manente. Boa noite, deputado, candidato a prefeito de São Bernardo, Alex Manente. Seja bem-vindo, obrigado aí por aceitar estar aqui conosco. Boa tarde, Evaldo, boa tarde, Fernandes, nosso Evaldo Bodia aqui também, a todos vocês que nos acompanham, uma satisfação estar aqui, poder conversar, dialogar nessa reta final de decisão do eleitor de São Bernardo para que ele possa tomar a melhor decisão na escolha do seu candidato de acordo com o que pensa para o futuro de São Bernardo. Uma satisfação estar aqui com vocês. Obrigado. Nós elaboramos aí algumas perguntas para serem feitas aos principais candidatos à Prefeitura de São Bernardo. Falaremos de plataforma política, de projetos ou qualquer coisa do gênero. E é para isso que está aqui o deputado federal e candidato a prefeito Alex Manente. Quem é Alex Manente? Filho do Otávio Manente, da Dona Bete, 2 servidores públicos de carreira. Meu pai iniciou a sua vida como um batedor de estaca na prefeitura em 1972. Teve a oportunidade de graduar-se pelo próprio mérito e a prefeitura fazer um programa muito interessante de graduação dos seus servidores. Ele conseguiu. Então eu tenho muito orgulho de ser filho dos dois. Filho de São Bernardo, constitui família, minha esposa Mariana, com quem eu tenho 3 filhos, já estou junto há 23 anos, casado com ela, e um filho de São Bernardo que ama a nossa cidade, que tem muita honra em ter representado e sempre tido a confiança do eleitor de São Bernardo para as representações, tanto na Câmara Municipal, como na Assembleia Legislativa, como na Câmara Federal. Para mim é uma honra estar aqui participando desse processo e será uma honra ser o prefeito da nossa cidade. Obrigado. Que motiva o senhor a lançar a candidatura a prefeito de São Bernardo? Olha, Evaldo, como eu disse, eu iniciei minha vida política muito jovem. Fui vereador mais votado da história, deputado estadual mais jovem, reeleito. Estou no meu 3º mandato como deputado federal, todos com a maior votação da cidade. Isso nos dá certamente uma responsabilidade. O eleitor de São Bernardo me proporcionou tudo. Ele confiou sempre em mim essas grandes representações. Eu procurei honrar, trazer resultados através dos recursos que nós conquistamos no orçamento federal, mas acima de tudo, o orgulho para São Bernardo voltar a ter um representante que pudesse inserir com dignidade o nome da cidade no Congresso Nacional. E eu me sinto muito satisfeito em ter sido apontado pelo ranking dos políticos como o melhor deputado federal do país na legislatura passada e estou muito animado com as perspectivas de futuro para São Bernardo. O que me fez ser candidato é exatamente por entender que a nossa experiência, acumulado com essa responsabilidade que a população sempre me proporcionou, a experiência de ter convivido com grandes legislações. Eu sempre digo o seguinte, graças ao eleitor de São Bernardo, eu tive a oportunidade de ser líder de bancada, eu tive a oportunidade de ser autor e relator de muitos projetos importantes para a nossa cidade. Eu aprovei a introdução do cordão do girassol, a obrigatoriedade do SUS entregar o cordão do girassol, o acompanhante para a mulher que está em processo de sedação, projeto de nossa autoria. Sou relator do saneamento, PDL, para não permitir retrocesso de saneamento e fazermos avançar rapidamente para entregar 100% de saneamento para a população. É de minha relatoria a securitização, que permitirá com que a nossa cidade, por exemplo, ganhe um fôlego de 500 milhões de reais, sem nenhum novo imposto para o morador, para que a gente tenha investimento. E diante de todas essas missões, o que eu percebo é que a nossa cidade tem muitos desafios. Nós tivemos queda da arrecadação do ICMS pela primeira vez na história. Isso é um impacto muito significativo. Estamos perdendo empresas, perdendo indústrias, perdendo empregos e, com isso, perdendo aquilo que São Bernardo tem como característica, a terra das oportunidades, dos bons empregos. E nós precisamos retomar isso. E a minha experiência acumulada com a Secretaria de Relações Internacionais, que eu tive a honra de ser do Congresso Nacional durante anos, eu tive a oportunidade de conhecer muita política pública eficiente pelo mundo.
e a certeza que é possível colocar aqui e fazer São Bernardo uma cidade do futuro, referência em serviço público, reverter essa curva e termos aqui a indústria da tecnologia, o hub logístico, que inclusive aqui na região do Represa, região do Bastini, Represa, Rodoanel, Imigrantes, Anchieta, esse entroncamento nos ajudará muito a ser o grande hub logístico que eu tenho defendido, que gera de 5 a 10 mil empregos. Ou seja, eu estou muito animado em ser prefeito de São Bernardo. Eu estou com muita vontade de fazer a diferença aqui nessa cidade que me permitiu celebrar tudo na minha vida política. E é por isso que eu estou voltando aqui, me colocando à disposição, para que as pessoas possam, de fato, ter uma oportunidade de ver uma cidade do futuro, referência e que possa se destacar no Brasil. Deputado, candidato, o senhor acha importante que essa sua experiência como deputado, exatamente quantos mandatos? De deputado federal, 3. 3 mandatos como deputado, como vereador em São Bernardo, para gerir a cidade. O senhor acha que isso é importante e que essa experiência como parlamentar, ela é fundamental para que o senhor tenha a condição de gerir a cidade? Como eu disse, sou muito grato à cidade porque ela me permitiu estar nos cargos que eu disputei como legislador. Eu passei por todas as casas, casa municipal, estadual e nacional. Conheci muita política pública eficiente, conheci muitos caminhos que a cidade ainda não conhece, que podem ser obtidos e melhorar a qualidade do serviço público para a população. E eu tenho certeza que essa experiência que eu tive oportunidade de vivenciar, em primeiro lugar, ela é uma boa experiência porque eu sempre lutei orgulhar a nossa cidade em Brasília. Por isso que eu conheci muita política pública, eu fui indicado, fui presidente de comissão permanente, fui secretário de Relações Internacionais, sou líder de bancada, relator da maioria dos projetos. Eu sou o deputado que mais aprovou projetos na relatoria na Câmara dos Deputados e acho que tudo isso colabora para que a gente possa trazer para cá. Mas o mais importante é a experiência de vida na cidade de São Bernardo. Eu convivi a minha vida política inteira na cidade. Mesmo estando em Brasília durante a semana, nos finais de semana eu sempre percorri as ruas da nossa cidade. O Evaldo está aqui, quantas vezes ele me recebeu no Bastini, de sábado, de domingo, tomando café, andando nas ruas, conversando com as pessoas. Então acho que é uma integração, sabe, Evaldo, daquilo que a gente vive com a população, das experiências que a gente acumulou, dos projetos e trabalhos que nós trouxemos. Veja só, eu acredito que São Bernardo pode ser referência na inclusão do autista. Por quê? Porque eu fui relator dos principais projetos de inclusão no Brasil. Então, eu acredito que dessa maneira a gente pode fazer São Bernardo uma referência. Então, essa experiência aliada ao conhecimento da cidade, eu acho que são uma junção muito importante para a gente caminhar para o futuro de São Bernardo. Perfeito. Deputado, acho importante nós falarmos, né, como o senhor falou todo o seu histórico, né, o seu currículo, mas como deputado federal, como o senhor, através das emendas parlamentares, tem ajudado também a cidade de São Bernardo? Evaldo, você fez uma excelente pergunta, porque não é só de emendas que vive o deputado. Sim. É muito pouco a gente imaginar que o deputado só traz emenda. Eu trouxe. Esse ano, por exemplo, foram 16 milhões para a área da saúde. E eu nem perguntei onde seria, porque eu acho que o prefeito tem uma responsabilidade que é de executar. Hoje mesmo nós participamos do debate da G1, e eu fiz questão de explicar que o deputado não faz obra, ele traz recursos. Quem faz obra é a prefeitura. Eu investi 16 milhões das minhas emendas impositivas esse ano já nos cofres da Prefeitura de São Bernardo, mas quem direciona o recurso é o prefeito. Por isso, nosso papel é trazer emendas. Eu fui o deputado que mais emendas trouxe do governo federal. E, além das emendas, o que eu fiz, Evaldo, que acho que é muito importante, nós tivemos a oportunidade de atender o prefeito e a cidade em tudo que fora solicitado. Primeiro, nós tínhamos uma repactuação necessária da dívida da Previdência. Nós gastávamos 100 milhões de reais por ano para poder pagar uma dívida da Previdência. Numa interlocução, através do pedido do próprio prefeito, eu levei ele ao Arthur Lira, ao Paulo Guedes, e nós fizemos um decreto que resolveu o problema da cidade, dando uma oxigenação de 100 milhões de reais por ano para ele investir onde quisesse esse recurso, desde 2021. Então, só nesse trabalho você já faz uma conta de 400 milhões de reais que chegaram nos cofres da prefeitura por uma intervenção que não é emenda parlamentar, mas é uma atuação de relacionamento de um deputado que tem respeito e credibilidade dentro do Congresso Nacional. Outro tema importante, eu levei ele no dia seguinte, quando ele me pediu, estávamos com um problema quando foi fechada a Fundação Criança, e tinha um passivo que estava debatido no Tribunal de Justiça, que a Prefeitura tinha uma liminar, que esse passivo tornaria inviável a nossa administração. Ele me pediu, no dia seguinte, levei ao ministro Fux, que era o presidente do Supremo Tribunal Federal, e conseguimos reverter essa liminar,
dando esse alívio para a cidade. Assim como outros recursos que nós conquistamos até no governo do Estado. À época, 5 novas bases comunitárias móveis da Guarda Municipal, as obras de acesso, das alças de acesso da Via Anchieta. Por exemplo, nós estamos aqui terminando o quilômetro 16, que é uma importante obra de deslocamento. Então, esses recursos foram importantes. Grama sintética, escola, creche, hospital de urgência e emergência, que foi uma conquista do orçamento de guerra, emenda que nós introduzimos ali, garantimos esse hospital, que foi fundamental na pandemia, assim como conseguimos revitalizar a Santa Casa. Quem se recorda da Santa Casa que não existia, e nós conseguimos trazê-la de volta e torná-la mais um espaço para o atendimento da saúde pública, assim como o Centro Oncológico do Hospital Anchieta, que recebeu recurso nosso. Ou seja, nós procuramos atender a cidade com emendas impositivas, mas também com um trabalho de credibilidade. E esse eu não vou perder, Evaldo. A minha história lá em Brasília está feita. A minha credibilidade existe. Meu respeito àquilo que nós produzimos existe, inclusive em forma de aprovações de projeto, que sou o que mais aprova com uma ampla vantagem. E isso será muito útil para a cidade de São Bernardo. Esse relacionamento fará com que São Bernardo tenha muitas conquistas, independente de quem governa no âmbito nacional, porque a relação que nós criamos no Congresso, como líder de bancada, é uma relação que não acaba com a chegada aqui na nossa cidade. Ao contrário, São Bernardo vai ter uma extensão de bons líderes ajudando a nossa cidade. Perfeito. Pessoal, você que nos acompanha através do Facebook e do Instagram, estamos aqui recebendo o deputado federal e candidato a prefeito de São Bernardo, Alex Manente. E nesse primeiro bloco, vocês puderam acompanhar aí o currículo, a história do deputado. Importante o quanto o deputado, através das suas emendas e acesso que abriu ao gestor de São Bernardo com a captação de recursos, como o deputado alencou aqui. Vamos passar aqui para o segundo bloco. Vamos falar aí sobre o seu plano de governo para São Bernardo aí para os próximos 4 anos. Deputado, o senhor, de maneira breve, vamos aqui, né, para o senhor poder falar sobre o seu plano de governo, né, como o senhor vai trabalhar, está no seu plano de governo para nós melhorarmos a área da saúde. Nossa saúde não está bem, Evaldo. Infelizmente, São Bernardo tem sofrido com a saúde, a população tem sofrido. Por onde nós andamos são relatos diários de que o exame não sai no tempo devido, de que a consulta não existe, de que uma cirurgia de pequeno porte. Outro dia eu me surpreendi, a média era de 2 anos, o senhor levantou a mão e falou, não, são 4 anos que eu não consegui uma cirurgia de hérnia. Ou seja, obviamente com isso você vai acumulando os problemas, deixando mais caro o tratamento e mais impossível de ser resolvido para o paciente. Então nós queremos fazer uma mudança na gestão, porque não é falta de dinheiro. 28% do orçamento da cidade de São Bernardo é para a saúde. Mais de 2 bilhões de reais, o que não está acontecendo é uma gestão eficiente. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, abrir as portas do Hospital de Urgência e Emergência para a população. E eu fico muito feliz, eu saí hoje do debate de AG1, eu comecei a falar disso há 5 meses atrás. Hoje todo mundo está assumindo essa proposta, que eu fico feliz. Eu compreendo que o nosso plano de governo está de acordo com o que a sociedade deseja. Também tem outro tema muito importante no próprio complexo do Hospital de Urgência e Emergência. Vamos fazer o poupa-tempo da saúde, para zerar a fila. Zerar exame, zerar filas de especialistas, com a telemedicina, que eu sou coautor, inclusive, da propositura que nós aprovamos no Congresso Nacional. Vamos também fazer com que as cirurgias de pequeno porte ocorram rapidamente, e esse poupa-tempo vai nos ajudar a zerar para que a gente comece o processo que eu acredito, de diagnóstico precoce, de antecipação e prevenção. E a nossa meta é que no final do nosso governo, no último ano, as pessoas usuárias frequentes da rede pública de saúde de São Bernardo recebam um check-up anualmente de maneira voluntária, não agendada, para que a gente possa agendar, conhecer, ter o prontuário digital, o histórico do paciente, saber como a gente dá eficiência e otimização para a utilização do recurso na saúde. E valorizar os profissionais, Evaldo, porque não dá para você imaginar que você vai ter uma boa saúde quando você não paga o dissídio coletivo de um enfermeiro há 7 anos. O enfermeiro que foi, e todos nós reverenciamos os enfermeiros por conta do heroísmo deles durante a pandemia, não é possível que há 7 anos não recebam dissídio. Sabe o que está acontecendo? As pessoas estão indo para cidades mais pobres, vizinhas nossas, Diadema, Mauá, Santo André, estão recebendo a todo momento enfermeiros que poderiam estar ajudando a combater o problema da saúde aqui. Por isso, nós vamos valorizar os profissionais,
Vamos dar eficiência, gastar menos e fazer melhor. É assim que eu acredito. Otimização, antecipação e prevenção. A população vai ter uma saúde de respeito. Podem apostar nisso. Acho que é importante, deputado, candidato a prefeito, Alex Manente, sua leitura muito real, né? Ela reflete o que a população de São Bernardo hoje mais reclama. Você tem uma estrutura boa, razoável, mas você não tem os equipamentos são bons, mas não funcionam. A população reclama muito a respeito disso. Tem uma estrutura, mas falta o pessoal, né? Eu acho também a questão da humanização. A gente não tem visto uma humanização na saúde. Em tudo, né? Então, na verdade, no serviço público, a saúde e todo o serviço público. Perfeito. Inclusive a própria educação, que nós vamos chegar lá, mas a educação também não está humanizada, né? O professor... A humanização começa, Evaldo, quando você trata quem cuida das pessoas com respeito. Então, se você não trata o profissional que está atendendo o cidadão na ponta final com respeito e dignidade, jamais vai ser humanizado. Então, nós precisamos cuidar, primeiro, de quem cuida das pessoas, tanto na saúde como na educação. Como na educação, por exemplo, você tem 30% dos profissionais saindo por ano da cidade. Significa que não estão atendendo adequadamente, que não está sendo humanizado, que não tem relacionamento. Essa mudança precisa ocorrer. Vamos falar do seu plano de governo, segurança pública, por favor. Segurança pública, eu acho que é o grande desafio, porque a nossa cidade está totalmente atrasada e o que eu percebo dessa gestão, primeiro pelo próprio orçamento. 1% do orçamento da cidade para segurança significa que nós não fazemos segurança, que a prefeitura não assume para si a missão da segurança. E eu não vejo uma cidade metropolitana que é importante sempre destacar, Evaldo, nós somos a 14ª cidade do Brasil. Nós somos mais fortes e maiores do que a maioria das capitais brasileiras. Não é possível nós não termos uma prefeitura que chame para si também a responsabilidade da segurança pública, que é o que nós faremos. Eu tenho dito por onde ando que uma garantia eu dou. Daqui a 4 anos, no nosso governo, a cidade de São Bernardo será segura. As pessoas conseguirão andar por ela sem ter medo de serem roubadas, de terem seus celulares roubados, de terem seus carros roubados, de ser vítima de um sequestro relâmpago, que infelizmente é uma rotina que vem ampliando em nossa cidade. Por quê? Porque não tem inteligência, não tem tecnologia. Nós vamos, junto com o secretário Guilherme Derrite, de Segurança Pública do Estado, que estará aqui, inclusive, dia 23, fazer a maior muralha digital do Estado de São Paulo, integrada à muralha paulista, e nós vamos ter câmeras de monitoramento com identificação facial, identificação da placa de veículos, que, como em São Caetano, reduziu 85% os índices de criminalidade. Nós vamos fazer a população estar segura. E eu sempre digo uma coisa, muita gente fala, segurança é para rico. Não. Segurança é para todos. Com certeza. Não é só para rico. Porque quem sai para trabalhar às 5 horas da manhã para pegar um ônibus, num ponto de ônibus escuro, é o cidadão da periferia. É a mulher que é vítima de violência. Quem chega da faculdade é a pessoa esforçada da periferia que trabalha o dia inteiro, chega às 11h30 da noite em casa, cansado, com risco de ser assaltado durante o trajeto. Então, segurança para todos. Segurança para o cidadão de bem. É ele que nós temos que proteger. E é o que nós faremos. Chamaremos para a Prefeitura de São Bernardo a corresponsabilidade com o Estado de fazer uma segurança decente. Perfeito, parabéns. Você que nos assiste através do Facebook e do Instagram, nós estamos aqui conversando, dialogando, esse bate-papo com o deputado federal e candidato a prefeito de São Bernardo, Alex Manente. Nós estamos agora falando sobre o seu plano de governo. Deputado, candidato a prefeito, qual é o seu plano de governo na educação? A educação é a grande menina dos olhos, Evaldo, porque você só faz uma transformação social pela educação. Eu sou daqueles que não acreditam que o assistencialista, paternalista, resolve alguma coisa na sociedade. Eu acho que mudança de patamar social se dá através da potencialização do talento na educação para as nossas crianças. E nós temos que ser justos, que nós tivemos uma evolução importante em relação aos governos passados, que foi o avanço na entrega do material escolar no dia, do uniforme escolar no dia, a melhora da merenda. Porém, nós temos que deixar claro que isso não é suficiente para colocar a criança no mercado de trabalho e buscar um bom emprego no futuro, porque o nosso futuro, e eu tenho um dado que eu trabalho muito debruço por esse tema, porque um estudo de Harvard mostra que a cada 3 crianças que estão no ensino infantil, Evaldo, 2 delas terão sua primeira profissão, algo que não existe. Ou seja, preste atenção nisso, a cada 3 crianças no ensino infantil, 2 delas terão um emprego que ainda não existe. Se nós não nos prepararmos e não formos atualizados rotineiramente,
nós vamos fazer com que a diferença e o abismo social seja cada vez maior, porque alguém que não aprende inglês, tecnologia, robótica, educação financeira, educação ambiental, não vai ter condições de disputar vaga no mercado de trabalho com quem fez escola particular e recebe tudo isso. Por isso, nós vamos fazer tempo integral para todas as crianças, por isso nós vamos fazer com que todas as crianças recebam inglês, tecnologia, robótica, e eu posso afirmar para vocês, no final do 4º ano, as crianças vão estar comigo conversando em inglês, porque é isso que vai fazer a diferença na nossa cidade. E vamos retomar um programa que é de educação, mas é de qualificação profissional do jovem. O jovem está sem o primeiro emprego em São Bernardo. Sim. Primeiro porque nós vamos chegar aqui no tema de geração de renda, Sim. mas hoje o jovem não tem tido oportunidade. E nós sabemos que se o jovem não tem oportunidade, ou ele sai de São Bernardo, ou ele fica seduzido pela criminalidade. E nós não podemos permitir perder talentos e pessoas que possam ter uma perspectiva de vida para esses dois fatos. Por isso, nós vamos retomar um programa que sempre deu certo em São Bernardo, que é a volta do PEAT Camp. Perfeito. Fazer com que o jovem de 16 a 24 anos trabalhe meio período, e no outro meio período, junto com o Sebrae, que nós já assinamos convênio, nós vamos fazer com que ele possa se qualificar com tecnologia, robótica e inglês. Por quê, Evaldo? Ninguém chegará aqui, nenhuma indústria instalará aqui em São Bernardo se nós não tivermos essa preparação da mão de obra. E a preparação da mão de obra é sobre esses temas. Por isso nós vamos dar esse foco e colocar São Bernardo no futuro, colocar nossa cidade no futuro. E, além disso, tem uma coisa que eu acredito que é muito possível a gente fazer. E eu acredito que nós vamos ser referência. Eu tive a oportunidade de estar lá no Vale do Silício, convidado que fui, conhecer como é o incentivo ao empreendedor, à startup, ao conhecimento de tecnologia. Nós vamos fazer aquele Senforp, que foi uma referência no século passado para formar profissionais de educação e hoje não formam mais. Nós vamos fazer do Senforp o maior Vale do Silício do Brasil. Ali vai ser uma máquina de produzir startups para a nossa população, para que o empreendedor possa estar lá, possa se potencializar e que São Bernardo seja o celeiro de boas ideias, boas iniciativas e bom empreendedorismo. Perfeito. Deputado, se o senhor conseguir colocar tudo isso realmente em prática, se o senhor for eleito prefeito de São Bernardo, o senhor vai estar colaborando com outras áreas que demandam recurso, a área de assistência social e outras áreas. Porque se você ter uma melhor educação, você formar os jovens, você vai ter lá bons profissionais e eles vão precisar menos da assistência e de outras pastas. A mudança se dá pela educação, eu aposto muito nisso. O senhor vai investir bastante na educação, no profissionalismo, aí o senhor vai gastar menos com assistencialismo. É exatamente isso. Parabéns aí. Vamos falar de geração de emprego e renda. Gostaríamos de saber do senhor aí, o seu plano de governo. E esse é um tema muito importante, Evaldo. Então, eu quero até me debruçar um pouco sobre ele para explicar ao nosso eleitor aí que está acompanhando. Primeiro, nós tivemos pela primeira vez na história a queda da arrecadação do ICMS. Sabe o que significa isso? Você que está aí nos acompanhando, significa que nós estamos pela primeira vez diminuindo o número de empresas, de produção e de emprego. Consequentemente, estamos nos tornando uma cidade dormitório. Isso é preocupante. A médio e longo prazo, nós vamos cair a arrecadação, nosso orçamento vai diminuir e, naturalmente, a qualidade de entrega do serviço público vai cair em São Bernardo. Nós somos hoje, Evaldo, a 14ª cidade do Brasil. Se nós não cuidarmos, nós vamos começar a cair esse posicionamento e não conseguir entregar o serviço que a população espera, merece e é acostumada, porque São Bernardo nunca teve problema de dinheiro. Uma outra questão importante, essa curva se dá porque não existe mais o emprego do século passado e a gente precisa acordar para o futuro. São Bernardo foi o berço do emprego da indústria automobilística e metalúrgica. A Volkswagen já gerou 45 mil empregos quando a população era de 400 mil pessoas. A Ford, nessa mesma época, 28 mil empregos. Hoje ela nem está aqui. A Mercedes, 26 mil empregos, hoje é 5. Ou seja, esse não é o emprego do futuro. Apesar das montadoras ainda serem muito importantes para a nossa arrecadação, elas não fazem mais parte da política industrial do futuro. O que nós precisamos fazer? Primeiro, fazer de São Bernardo a apropriação do que nós temos de mais precioso, que é a posição geográfica. Nós estamos entre o maior porto da região da América Latina, que é Santos, e estamos ao lado da maior capital da América Latina, que é São Paulo. Aliás, São Paulo é a 4ª maior cidade do mundo, e nós temos que entender que ser extensão dela é uma valorização da nossa cidade e uma potencialização da geração de renda.
Por isso, aqui, próximo a vocês, no Represa, nós vamos fazer o maior hub logístico. Não sei se vocês sabem, mas tem em linha reta uma ferrovia 2 quilômetros da rodovia Imigrantes, que nós vamos estender. Já falei com o governador Tarcísio, já falei com o ministro Silvio Costa Filho, vamos estender para cá, vamos trazer o retroporto. Eu tive com o pessoal do Porto de Santos, Brasil Export, conversei muito, não tem mais como crescer retroporto em Santos. Nós vamos trazer para cá com o maior sistema tecnológico para fazer operação de descida, inclusive vai melhorar o fluxo de descida e subida da Anchieta Imigrantes, e gerar 5 a 10 mil empregos com o hub logístico. E nesse hub logístico, atrelado ao Senforp, com as startups que nós queremos montar do Vale do Silício São Bernardense brasileiro, nós vamos fazer com que a indústria da tecnologia possa estar aqui. Como a indústria da tecnologia virá? A indústria da tecnologia virá, e eu tive a oportunidade de ser secretário de Relações Internacionais, viajei o mundo a convite dos países, conheci muita política pública eficiente, conheci muito empresário que quer investir no Brasil. E eles só vão investir aqui com 2 coisas, e eu estou vendo aqui que é o segundo item. Primeiro, com qualificação. Eles só vão vir para cá a hora que eles perceberem que a nossa criança está sendo formada com condições e capacidade de ocupar esse emprego do futuro. E a segunda é a sustentabilidade, porque nenhuma indústria no mundo investe dinheiro se não tiver sustentabilidade ambiental. E é por isso que nós temos que trabalhar esses segmentos para fazer de São Bernardo o berço da indústria deste século do emprego do futuro. E eu aposto que é possível. Se já fomos o berço do passado, podemos ser o berço do presente e do futuro, e nós temos que preparar São Bernardo para ser essa grande potência, continuar sendo essa grande potência. E eu tenho convicção de que é possível. Com relacionamento, com credibilidade, credibilidade no Congresso, credibilidade fora do país, credibilidade no governo do Estado, a gente vai fazer São Bernardo ser a potência do futuro. São Bernardo tem que ser daqui para melhor. Perfeito. Acho que é importante, deputado, o seu plano de governo, ele está para o futuro. É verdade. Certo? Meu plano de governo é para colocar São Bernardo... Foi muito boa a sua definição, Evaldo. Nosso plano de governo, o nosso plano de governo tem uma meta. Entender qual a cidade nós teremos daqui 30 anos. Perfeito. Os próximos 4 anos serão definidores para entender. Nos próximos 30, como nós viveremos? Perfeito. Como o filho de São Bernardo viverá aqui com boas perspectivas? E eu estou pronto para responder essa pergunta no nosso plano de governo e preparando a cidade para o futuro. Perfeito. O senhor falou de tecnologia, e eu ter a geração de empregos, com qualificação, com tecnologia, mas podemos, então, prever que São Bernardo terá mais arrecadação. Porque São Bernardo se transformou reverter essa curva, numa cidade do serviço. Então, dormitório. Mais do que do serviço, o que me preocupa é ser dormitório, porque eu tenho andado na campanha em corredores comerciais, Evaldo, eu estou extremamente preocupado. Perfeito. Você não vê nenhum corredor cheio, você não vê nenhum comércio satisfeito, você vê muita dificuldade de venda. Isso em todos os corredores, e São Bernardo sempre se caracterizou por ter fortes corredores comerciais nos bairros, além da nossa Marechal Deodoro, que já foi o 2º corredor comercial de São Paulo. Perfeito. Só perdia da 25 de março. Hoje, você vai na Marechal, dá até tristeza, cada 3 lojas, uma está alugando. Se você passa nos corredores comerciais de bairro, é pior ainda. A cidade precisa ter receita. A cidade precisa ter receita e não pode se transformar numa cidade dormitório. Infelizmente, o que nós tivemos nos últimos tempos em São Bernardo foi crescimento de prédio e supermercados. Perfeito. Aí você pega aqui, por exemplo, o terminal do Battistini, que é uma coisa que nós temos que falar. Perfeito. Esse terminal do Battistini é uma vergonha. É uma verdadeira vergonha para a nossa cidade. Fruto dos 2 últimos governos. Ali é uma rodoviária abandonada, vazia, que não leva nada a lugar nenhum e que gastou e consumiu milhões de reais do povo são bernardense. Sabe o que nós vamos fazer ali? Nós vamos fazer central de abastecimento. Se Santo André tem uma central de abastecimento, São Bernardo, que é uma cidade maior, tem que ter a sua. Potencializar a agricultura familiar, fazer com que quem não tem emprego aqui nessa região possa fazer sua agricultura familiar. Nós temos terreno propício para isso e fazer ali aquilo que no mundo moderno, que especialmente no Oriente, isso já tem ocorrido, que é a verticalização das centrais de abastecimento. E aquela é uma localização perfeita. Por quê? Porque nós estamos no eixo entre Anchieta, Imigrantes e Rodoanel. Perfeito. Então, tudo isso nos ajuda a potencializar a nossa economia. São todos os detalhes que você tem que ir organizando para que a cidade possa se desenvolver. Então, dentro disso, eu acredito que o futuro é esse. Deputado, candidato, parabéns aí, porque assim, é uma das questões aqui que realmente nos deixa muito
chateados e, ao mesmo tempo, sem entender o porquê da instalação daquele equipamento ali. É uma vergonha, né? O senhor está trazendo uma proposta, uma ideia de um centro de abastecimento. É muito importante tipo você... Tipo o CEAGESP, sabe, Val? Para quem está ali nos acompanhando, o que é um centro de abastecimento? É um CEAGESP. Perfeito. Né? O senhor vai dar utilidade para o espaço e também vai gerar renda e emprego sustentável. Nessa região. Sustentável. E é importante. O senhor também falou, nós vamos falar aqui em meio ambiente, da questão dos pequenos produtores de alimentos. Sim. A gente está aí numa discussão da mudança do plano diretor de São Bernardo e numa oportunidade eu fiz uma fala lá, por que o pessoal só estava falando dessa região como polo logístico. E no passado nós já tivemos aqui produção de alimentos, e por que não pensar na produção de alimentos? Você viu que eu estou antenado com você, né? Muito. Eu nem sabia dessa fala, viu? Fiz uma fala lá porque nós já tivemos aqui no passado. Isso aqui era uma região de produção de alimentos. Verdade. E cada vez o alimento... Pouca gente fala disso, né, Val? Exatamente. Pouca gente. Eu gostaria Parabéns. que o senhor também colocasse aí... Mas está no meu plano de governo, exatamente o central de abastecimento. Sobre o meio ambiente, mas tem tudo a ver. E o porquê, deputado e candidato a prefeito? A gente tem acompanhado o desejo de transformar essa região num polo logístico. O senhor falou do hub logístico. Eu espero que não seja o mesmo plano de instalar, para construir galpões logísticos aqui de qualquer maneira, e não levando em conta a questão ambiental. Porque o que está acontecendo aqui? Está havendo uma degradação aqui da represa Billings e nunca foi falado, fico feliz de saber que o senhor tem esse desejo dessa questão da produção de alimentos. Por quê? A produção de alimentos ela cada vez está ficando mais caro. Por quê? Se produz alimento mais longe aqui da cidade. Antigamente nós produzimos alimento aqui, no Orquídeas. E com as mudanças climáticas, Evaldo, pior ainda. Exato. Você veja como o alimento sobe por conta das queimadas. Perfeito. Né? Então nós temos que ter atenção a isso de fato. Nós temos que estimular o uso agrícola do pouco que temos desse espaço agrícola, mas que é importante. Além disso, mesmo aqueles que não produzem aqui, Evaldo, ter o central de abastecimento numa região tão nobre de escoamento de carga e produção, isso pode fazer com que nós tenhamos uma central de abastecimento mais forte do que a maioria das outras cidades. E diminui o custo. Você está na beira da Anchieta, na beira de Imigrantes. É uma localização muito privilegiada para fazer isso, além de ser a região que você tocou corretamente. Junto com o Riacho Grande, essa região do Represa Battistini é a região de produção de alimentos. Pequenos agricultores familiares que sobrevivem às vezes disso e não tem nem para onde destinar esse material. E no momento que nós precisamos dessa alimentação, no momento em que nós temos potencial para gerar renda com isso, nós não vamos vender só para São Bernardo, nós vamos vender para a região do ABC toda. Eu sempre penso isso, olha, São Bernardo tem 1 milhão de habitantes, já é um mercado consumidor bastante considerável. Mas nós temos no ABC 3 milhões e em São Paulo 30 milhões na região metropolitana. E hoje chegar do Rodoanel, você chega lá de Barueri em São Bernardo, fora da de pico, em meia hora. Então você pode trazer toda a região metropolitana para consumir em São Bernardo. E eu aposto nisso. Eu não quero que as pessoas saiam daqui, eu quero que as pessoas venham para cá. Mas venham para consumir, venham para poder utilizar dos nossos equipamentos e gerar renda para a nossa cidade. Eu aposto muito nisso, Valdo. Fico feliz. Que bom. Nem tínhamos falado desse assunto nunca. Nada. Fico feliz, até porque não estou vendo isso aí dos demais candidatos. Espero que eles também, já que estão copiando, que copiem tudo, né? Não tem problema. Essa ideia do senhor aí. Mas eles podem copiar, mas nós é que vamos ter que fazer. Perfeito. Nós vamos ganhar a eleição. Deputado e candidato a prefeito, gostaria que o senhor falasse do seu plano de governo na questão do meio ambiente. São Bernardo, o senhor sabe melhor do que eu, estamos em 70% da área de mananciais, somente do reservatório Billings. E a gente tem visto aí, deputado, nos últimos anos, especialmente nos últimos 8 anos, está faltando uma política de meio ambiente. Nós temos uma secretaria de meio ambiente que eu, como liderança de bairro atuante, não tivemos nenhuma ação nesse relação, né? Eu gostaria que o senhor falasse sobre o seu plano de governo no meio ambiente. Meio ambiente, primeiro, faz parte da nossa história, né, Evaldo? Eu tive a oportunidade não é isso? Sim. Tive a oportunidade de participar, fui coordenador da Frente Parlamentar da Represa Billings, que criou a lei específica, era um desafio que tínhamos aqui. Eu me recordo, a primeira eleição minha de deputado estadual, a grande bandeira que tínhamos era regularizar a situação fundiária de quem já morava de maneira consolidada na área de proteção aos mananciais. Criamos a lei específica para isso, foi um passo importante. Acho que foi uma grande mobilização, foi muito bonito, uma conscientização. Outro dia a gente até comentava isso, né?
as pessoas participavam mais, tinham mais consciência política, mais consciência ambiental. E eu fico muito orgulhoso porque parte do nosso plano de governo... O senhor esse dia fez um bate-papo com o Raimundão. Raimundão, mas eu vi aí. É verdade. E eu estava dizendo, e foi uma boa oportunidade de relembrar muitas coisas, porque eu tenho a honra de ter no meu plano de governo talvez a maior especialista em meio ambiente da região metropolitana de São Paulo, que é a Sônia Lima. Ela assinou o nosso plano de governo e ela, ontem mesmo, eu estava aqui no Canaã, na casa do Gabriel, numa reunião que nós tivemos, e foi muito legal porque a gente lembrava das batalhas que nós tínhamos antes da lei específica da Billings, e era a Sônia Lima e meu pai. Meu pai como secretário de obras e ela como secretária de meio ambiente. Eles criaram um conceito que convenceu o Ministério Público a fazer os termos de ajustamento de conduta. Você vai se lembrar que foi o asfalto ecológico e a calçada ecológica. E isso resultou em várias intervenções na cidade, e grande parte das intervenções que nós temos foram realizadas naquela época, né? A maioria das intervenções, a maioria das grandes intervenções. Ontem no Canaã a gente falava exatamente isso. A última obra que teve lá é 20 anos atrás. E eles não fizeram sequer, Evaldo, até hoje, a conexão do esgoto, que à época não foi permitido porque era para os moradores da época construírem as fossas e a estação de tratamento de esgoto para o tratamento, aí conectaria o esgoto à rede. Jardim Pinheiro construiu, né? Jardim Pinheiro construiu, exatamente isso. Pinheirinho construiu e ficou o Canaã e Los Angeles de fazer. Foi até feito começou esse trabalho, não foi feito e até hoje não conectado. A Sabesp tem muitas responsabilidades e tratar o esgoto é uma delas. Então não dá para continuar vivendo em fossa em São Bernardo nos tempos atuais. E meio ambiente, a minha opinião é o seguinte: se você não juntar desenvolvimento sustentável, você não conseguirá avançar em atrair nenhuma indústria. O que eu disse aqui, são dois requisitos que a indústria do futuro quer. Primeiro, a indústria do futuro quer qualificação. Ela não virá para cá para perder tempo e ficar qualificando, não fará isso. Nós temos que preparar a cidade para isso. E a segunda questão, nós temos que ser uma cidade sustentável. Então nós vamos fazer corredores verdes, nós vamos aproveitar os 19% de Mata Atlântica que nós temos para poder utilizar no mercado de carbono, que é um mercado extremamente importante, não apenas para o Brasil, mas para o mundo. Hoje, a indústria precisa do mercado de carbono, e nós temos 19% desse potencial que podem virar commodities, que nós precisamos aproveitar para poder atrair investimentos e fazer um crescimento sustentável. Ninguém nega a necessidade disso mais. As mudanças climáticas hoje estão na nossa vida. O que há 10 anos atrás era apenas uma especulação, hoje é uma realidade em nossas vidas. Nós nem tivemos praticamente inverno nesse inverno. Nós vivemos um verão. E no verão nós nunca tivemos tanto calor. E isso é uma tendência que, se nós não cuidarmos, vai começar a piorar. Além disso, nós vamos implantar aqui a educação ambiental para as nossas crianças. Nós precisamos fazer elas entenderem que isso mexe na nossa vida. Uma das questões que o ser humano precisa evoluir é na questão de sustentabilidade. A nossa cidade será sustentável. Nós vamos fazer política pública de sustentabilidade, porque é isso que vai nos garantir investimentos no futuro. Então, eu aposto nisso e fico muito honrado de ter a Sônia Lima escrevendo o plano de governo do meio ambiente. Parabéns. O plano será bem escrito por alguém que tem muito conhecimento, né? Conhecimento da cidade. Fernandes, fala aí alguma coisa, Fernandes, que eu vou só ver aqui as mensagens, Alex, tá bom. Só para a gente, de alguma forma aqui, interagir com o pessoal aqui, tá? É isso aí, pessoal. Você fica ligadinho aí no Posto do SPC, que cada dia nós trazemos novidade para vocês, tá bom? Ó, o Papo com Liderança está abrindo a agenda, né, para os candidatos a prefeito de São Bernardo do Campo, para vocês da cidade de São Bernardo, aqui do Grande Patrocínio Guanavarenga, ter a oportunidade de conhecer o projeto de cada um, o plano de governo de cada um, tá bom, pessoal? Então, fique ligadinho, nos acompanhe, porque na próxima semana a gente pode ter novidade aí para vocês também, do Papo com Liderança, tá bom? E continuaremos aqui o papo com Alex Manente, né, candidato a prefeito da Prefeitura de São Bernardo do Campo, tá bom? Para a gente conhecer aí e trazer para vocês o plano de governo, tá, que ele tem aí para oferecer para a cidade de São Bernardo do Campo como candidato a prefeito do município de São Bernardo. Bora lá, Evaldo, vamos seguir aqui. Mandar um alô aqui rapidamente para o pessoal que está nos acompanhando: Ernalina, Cristiane Melo, Melvin, Colo, a Cida Morena, a Rodrigo Maciel, Alexandre Ribeiro, Maria Aparecida Cida,
nossa amiga Cida, o Rodrigo Maciel, Josélia Brito, Fernando Bombonato, Francisco Santos, Rose Puca, Bastante gente, né? José Evaristo, nossa amiga Jô Santos, Felipe Teófilo. A gente vai falando aí, pessoal, para vocês aí, conforme nós temos aqui um cronograma de tempo, não daria para o deputado, candidato, talvez responder esse pessoal tudo agora as perguntas. Até porque... Mas, até para privilegiar vocês, viu, Evaldo, Fernandes, eu quero parabenizá-los. Obrigado. Por essa oportunidade e fico muito feliz, porque a nossa cidade tem uma característica que é difícil a comunicação, porque nós não temos cobertura da televisão em rede aberta porque somos abarcados pela capital. Perfeito. Não temos rádio porque somos abarcados pela capital, ou seja, a nossa comunicação da cidade é uma comunicação que depende das lideranças comunitárias. Perfeito. E eu quero, como prefeito, estimular que isso ocorra cada vez mais para informar, para que a população esteja consciente, para que ela receba, de fato, o encaminhamento da maneira correta. Então, vocês podem ter certeza que pelo menos mensalmente, nós vamos dialogar para explicar à população o que está acontecendo. E eu vou contar com vocês, para que vocês sejam convidados, participem e que nós possamos fazer essa entrevista, seja aqui ou seja no gabinete do prefeito, para que a população possa nos ouvir. Parabéns, acho que é um compromisso, o senhor eleito vai cumprir com certeza e vai colaborar bastante com a cidade, porque as vocês ajudam, na verdade, né? A verdade, a gente perdeu essa interrupção nesses últimos tempos, né? Antigamente, o senhor sabe disso, o senhor é vereador. Quando eu comecei minha carreira política, a gente conversava isso outro dia, né, Evaldo? Fernandes, quando eu era antes de ser vereador, nosso vereador aqui, Evaldo Bode. É isso aí. Quando eu era vereador, era uma outra relação aqui. A cidade tinha uma relação da prefeitura, do poder público com as lideranças comunitárias, que se perdeu. E se perdeu não é de agora, não só nesse governo, mas no passado também. Perfeito. Nos últimos 16 anos, nós tivemos o fim definitivo da relação comunitária. Perfeito. E isso faz mal para a cidade, né? Porque a liderança comunitária está ali, está no dia a dia. E você precisa, de fato, dessa participação para que a cidade se integre. O senhor falou do seu pai. Quando o seu pai era secretário de obras, a gente, pelo menos 2, 3 vezes por ano, a gente tinha uma conversa com o Otávio, né? E isso nós encaminhávamos as demandas e você tinha a oportunidade de conversar com o próprio secretário. Hoje, já faz algum tempo... Hoje nós não sabemos nem quem é o secretário. A gente não é assim, você encaminha um ofício para a Secretaria de Governo e não tem resposta. Deputado, desde já, muito obrigado pela sua presença. Pessoal, aqui, um compromisso com vocês. O deputado já tem um outro compromisso aqui. Responder alguma pergunta, deputado? Pessoal, vamos lá, uma só. O deputado já tem outros compromissos que nós firmamos. Eu falei mais do que eu devia aqui na minha fala, mas vamos lá, uma pergunta eu respondo. Escolha uma pergunta boa, capricha aí. Vamos lá. Rodrigo Maciel, deputado, candidato, meu nome é Rodrigo, trabalho na área da saúde há 23 anos, sou enfermeiro. Minha pergunta: se o senhor for eleito prefeito, qual será a sua ação em relação à categoria? O senhor já falou qual aqui. Qual categoria? Enfermeiros. Não, enfermeiros. Ele está dizendo que, infelizmente, o Bernardo salário é defasado. O senhor já falou, mas eu gostaria que você vou até falar em nome dos demais, e depois vamos encaminhar, deputado. Todas as perguntas eu topo responder todas. Tá bom? Fechado. Vamos encaminhar para a sua assessoria, tá bom? Vamos responder e aí, todas. por favor, responda essa pergunta. Olha, primeiro, Rodrigo, de fato, eu tenho um reconhecimento pelos enfermeiros e tive a honra de, como líder da bancada do meu partido, ser a única deputada federal enfermeira, que é a deputada Carmen Zanotto, de Santa Catarina. E numa articulação nós conseguimos fazer com que ela fosse relatora do projeto que garantiu a entrada do enfermeiro no piso da categoria na nossa Constituição. É um reconhecimento a tudo que os enfermeiros fizeram durante a pandemia, que mostraram um verdadeiro heroísmo à frente dessa batalha para não perdermos vidas. E por isso, tenha certeza, Rodrigo, o enfermeiro será reconhecido. Eu disse aqui que não se faz saúde, o primeiro passo para fazer uma saúde digna é cuidar de quem cuida das pessoas. Os profissionais da saúde serão valorizados e reconhecidos, porque isso é metade do caminho para tratar bem a nossa sociedade, nossa população, nos postos de saúde, nos hospitais, nas UPAs. Confie que o enfermeiro será valorizado conosco. Obrigado. O senhor eleito, se assim for a vontade dos eleitores de São Bernardo, o senhor está convidado a retornar aqui. Com o maior prazer. Eu agradeço, viu, Evaldo? Foi muito legal. Obrigado. Agradeço a todos vocês. Obrigado, pessoal.
Evaldo, Fernandes, Fiquem todos com Deus, que Deus abençoe a todos e a todas aí. Valeu. Evaldo, Você vai entregar lá ou vai entregar aqui? nós temos. Não, a gente Quer entrega entregar? aqui, faz a simulação lá também. Tá bom. Tá, candidato, nós temos aqui a pauta que foi gerada em 2023. Aqui nós fizemos um papo com liderança, com umas 15 lideranças da região do Grande Patrocínio e do Grande Alvarenga. E dessa liderança foram colhidas, né, as demandas que a liderança fizeram a colocação aqui, do que a necessidade do que o Grande Patrocínio e o Grande Alvarenga necessita, e foi gerada a pauta, e vamos entregar para o senhor hoje aqui, para o senhor Bom ficar prazer. sabendo, ciente, né, Bom prazer. E vou ler com maior atenção para ver o que é possível a gente Exatamente. introduzir no nosso plano de governo. Como o senhor eleito, né, a prefeito, ter a real ciência do que a região está necessitando, entregamos para o senhor hoje aqui. Obrigado. Evaldo, obrigado, Evaldo. Tamo junto. Sucesso para nós Godão, todos. você vai fazer uma colocação aí, Godão, para a gente já encerrar? Vamos. Por favor. Por favor. Nosso prefeito aqui, Alex Manente, tamo junto. Peço apoio para vocês. 23 e 23238, Evaldo para vereador. Valeu. Obrigado, Tamo junto. gente. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Tá bom? Fica ligadinho aí conosco, tá bom? Acompanhando aí as matérias da semana que a gente coloca para vocês aí no Posta do SPC, que traz as informações da cidade de São Bernardo do Campo, do Grande Patrocínio, Grande Alvarenga e do Grande ABC, tá bom? Fica ligadinho que na próxima semana tem novidade para vocês no Papo com Liderança. É o próximo prefeito, não é o futuro, é o próximo Nossa, prefeito. perfeito, tá certo. Obrigado, Godão. Parabéns, Fernandes. Obrigado. Obrigado, Obrigado pela Fernandes. participação. Obrigado. Um forte abraço a vocês.